Antes de iniciar o estudo do cálculo numérico, talvez você queira responder a esta pergunta: por que eu devo estudar cálculo numérico se, por exemplo, cálculo numérico é igual a administrar erros? Quando eu resolvo problemas através de técnicas de cálculo numérico, eu administro erros, ou seja, os meus cálculos são aproximados. Então, por que estudar cálculo numérico nestas condições? Muito bem, acontece que a maior parte dos problemas reais não podem ser equacionados. Não podem ser equacionados, por exemplo, de forma exata. Eu não posso equacionar esses problemas de forma exata. Ou seja, eu tenho que me conformar com equacionar de forma aproximada. Daí que, se eles não forem aproximados de alguma forma, de alguma maneira, então vão ficar sem solução. Então, eu preciso adotar uma técnica que minimize esses erros. Portanto, administrar esses erros através das técnicas do cálculo numérico significa minimizar, claro, minimizar esses erros. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para que você possa entender isto. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero reconstruir uma estrutura muito antiga, em forma de um arco, por exemplo. E essa estrutura, claro que esse desenho aqui não está lá muito bem feito, mas essa estrutura ela já está muito danificada e eu vou precisar demolir esta estrutura para construí-la de novo, certo? Como fazer isto? Se isso aqui é, por exemplo, uma construção de 1000 anos, por exemplo, que função é que representa esta curva? É claro que essa função não existe. Não foi modelada através de uma curva, essa estrutura. Então, como demolir e depois construir novamente? Se isto não é descrito por nenhuma curva conhecida, por nenhuma equação conhecida, então eu vou precisar tratar esses pontos dessa estrutura através de técnicas de cálculo numérico e controlar o erro que eu estou cometendo, certo? Então, se eu não fizer isto através de uma técnica do cálculo numérico, eu não vou poder recuperar essa estrutura da forma como eu quero. Porque se ela está muito danificada, pode ser que a melhor escolha seja demolir para depois construir uma nova, com materiais que se assemelhem aos materiais originais, certo? Um outro exemplo, eu tenho aqui uma relação entre a temperatura em graus Celsius da água do mar, por exemplo, e a massa específica da água do mar. Então aqui, por exemplo, eu faço um experimento e tiro para 10 graus Celsius uma massa específica 1, para 15 graus Celsius uma massa específica 2, para 20 graus Celsius uma massa específica 3 e assim sucessivamente. Depois que eu tenho esta tabela de pontos, eu sei que função é esta que representa a massa específica em função da temperatura. Claro que não, a natureza não vai chegar para mim e dizer: olha,
a função que representa essa relação da massa com a temperatura da água é a função logarítmica. Não vai fazer isso. Então eu preciso dar um tratamento numérico a estes dados e não analítico. Você se lembra que se fosse uma função analítica, eu sairia aqui com uma expressão, uma equação algébrica aqui do lado direito. Mas essa relação analítica não existe. Então eu preciso dar um tratamento para estes dados. Uma outra coisa, por exemplo, eu preciso resolver, por exemplo, uma equação por algum motivo, uma equação transcendental. O que é uma equação transcendental? Uma equação transcendental é uma equação que não possui solução algébrica. Por exemplo, 2 mais 3x igual a 8. Essa é uma equação do primeiro grau que possui solução algébrica. Eu vou passar o 2 para o outro lado, vou chegar à conclusão que 3x é igual a 6, x igual a 2. Então, isto é uma solução algébrica. Mas e se a equação for, por exemplo, x ao cubo vezes ln de x mais 1 sobre x ao quadrado mais seno de x igual a 2. Como resolver essa equação se ela não possui solução algébrica? Eu vou ter que dar um tratamento numérico a esta equação. E assim por diante. Integrais de funções que não existem. Que função não existe? Por exemplo, essa função que descreve a forma deste pórtico. Aqui do exemplo, ela não existe, é desconhecida. Como dar tratamento matemático para funções desconhecidas? Como derivar essas funções desconhecidas, das quais eu só conheço pontos esparsos? Então, tudo isto é objeto da disciplina cálculo numérico. Então, apesar de vir à sua cabeça a expressão aproximada, ou seja, eu vinculo imediatamente com a palavra cálculo numérico a expressão cálculos aproximados, mas eu posso controlar estas aproximações, eu posso controlar estes erros e até fazer com que esses erros sejam virtualmente nulos. Então observe o quanto é poderosa esta disciplina, porque ela apresenta a solução não só para os problemas que o cálculo e a álgebra já trazem solução, como também alcança mais além do que essas disciplinas, porque ela traz solução para problemas que nenhuma outra apresenta solução. Então, é isto que vamos ver adiante.